Robson Oliveira apresenta uma nova abordagem sobre a política de Rondônia. Podcast Resenha Política com Robson Oliveira. Olá, meus amigos das plataformas que acompanham o Resenha Política. Seja no Instagram, no Facebook, no nosso canal lá no YouTube. E agora nós estamos na televisão, estamos em outro patamar. A TV Rema, todos os sábados e domingos às 23 horas, vai retransmitir o nosso podcast. No sábado a entrevista da terça e no domingo a entrevista da quinta, que são 2 por semana que o nosso podcast. Acompanhe a gente, se inscreva lá no nosso canal, é sempre um prazer. E também o site Rondônia Dinâmica. Muito feliz com um mês, estamos fazendo um mês de podcast e já ultrapassamos todo o planejamento da quantidade de pessoas que nos acessam. Continue acessando, continue se inscrevendo, continue compartilhando as nossas plataformas. E hoje nós temos o prazer de receber em nosso estúdio o senador da República, Marcos Rogério. Marcos Rogério foi candidato a governador nas eleições passadas, foi ao segundo turno, bateu ali na trave. Parece o Fluminense, graças a Deus, lá bate só na trave no Flamengo. Mas Marcos Rogério bateu na trave, quase vira governador, perdeu as eleições por uma diferença muitíssimo pequena. Enquanto todo mundo esperava, o governador ganhou no primeiro turno, Marcos Rogério ali foi empurrando, quase ganha, mas não ganhou. E esse ano, Marcos Rogério, primeiro seja bem-vindo ao nosso podcast. Esse ano não, no próximo ano, em 26, tu vai ganhar, tu é candidato a governador, não? Eu já começo de sola. O Robson, primeiro prazer estar com você aqui, parabenizar você por esse novo espaço. Eu acho que ele preenche, né, um espaço importante no ambiente de discussão política do estado de Rondônia. Você que já era muito conhecido por suas crônicas, as colunas que escrevia, e agora dentro das plataformas digitais, fazendo sucesso e dando o que falar no estado todo, pautando o debate político no estado de Rondônia com as boas entrevistas que você tem feito aqui. Eu tenho acompanhado, assisti boa parte delas, com muita atenção, e vim com o maior prazer hoje. Bom, assim, eu acho que o jogo eleitoral de 2026, ele já está em curso, né? As discussões, as tratativas já estão acontecendo, né? Obviamente que as definições, né, de quem vai disputar um cargo ou outro cargo, ela acaba ficando para 2026, né? Eu tenho essa consciência, mas estou conversando com todo mundo, né? Diferente do que eu fiz na eleição passada, que foi aquele projeto da eleição passada. Primeiro que inicialmente eu não tinha a pretensão de disputar o governo do estado, eu vou confessar, né? Eu estava num embate muito forte no Senado Federal. Nós estávamos no meio daquela CPI da pandemia, né, naquele enfrentamento todo, né? Tinha uma possibilidade, inclusive, de eu ocupar um espaço no ministério do presidente Bolsonaro, e isso, ele próprio chegou a comentar isso, e de repente, quando vai se aproximando o período das eleições, né, eu acabei optando por ser candidato. Dentro daquele cenário, a gente precisava de fazer senador, fazer deputados federais. O Estado estava numa situação que eu julgava difícil e que precisava de um governo mais firme, um governo mais atuante, que enfrentasse os problemas reais do Estado. E eu coloquei o meu nome à disposição. Talvez eu não tivesse, assim, emocionalmente preparado para aquele momento e politicamente maduro para aquele momento. Porque Tu amadureceu, porque uma das críticas, Marcos, senador, eu vou chamar Marcos, porque é um bate-papo, né? É o senador da República. Uma das críticas que faz é que você é uma pessoa difícil no trato, é arrogante, é não sei o quê. Isso, seus críticos fazem isso. Mas você está me dizendo agora que amadureceu, está dialogando, está conversando com todo mundo. Essa dicotomia do Marcos candidato nas eleições passadas e Marcos agora de dialogar, conversar, isso não dá também uma ciumeira, não dá? As pessoas... Realmente, você está mais simpático hoje, eu confesso. As pessoas, assim, hoje tem muitos que chegam para mim e às vezes reclamam das conversas. Não, pô, mas tá antecipando muito. Eu falo, não,
Mas olha, antes me criticavam porque conversei pouco. Na verdade, claro, que o tempo, né, a idade traz amadurecimento, né, isso é natural. Embora você seja jovem. 46, graças a Deus. Mas naquele momento, daquele processo eleitoral ali, assim, o diálogo, ele tinha que existir, mas ele não é, assim, você não tinha muitas opções também. Né? Não tinha muito espaço. Não tinha mais espaço. A máquina do governo levou tudo. Né? Sobrou muito pouco. Né? Onde é que eu acho que eu pequei ali, especialmente no segundo turno? No primeiro turno nós ficamos sozinhos. Né? Foi com a cara e a coragem. Vocês empataram, praticamente. E chegamos praticamente empatados no segundo turno. No segundo turno, aí foi, eu acho que é onde faltou, né, a maturidade, faltou o traquejo político, faltou a habilidade. Né, porque durante a campanha aconteceram alguns episódios que houve ranhuras naquele processo de discussão. Confrontos mesmo. Confrontos, e eu, em razão até de questões muito pessoais que eu estava vivendo naquele momento, eu não tive a capacidade de compreender que eu podia separar, né, isso que era algo da minha vida e de repente ter a capacidade, né, de ter um diálogo franco, ter um diálogo aberto, olhando para o interesse maior do Estado naquele momento. Então isso dificultou para mim. E eu não tive conversas que eu deveria ter tido. Né? Outras que era plenamente possível e que faltou apenas um gesto meu de sair daqui, né, ir lá na cidade, sentar com a liderança, conversar e trazer para o projeto. E com isso eu perdi apoios importantes, ficamos sozinhos no segundo turno. Chegou no final, a campanha acabou se desidratando, porque a estrutura do outro lado era muito forte, e nós estávamos ali, né, apenas com os amigos, um grupo muito reduzido, e o resultado acabou não vindo. Então, nós erramos lá atrás. Eu acho que eu errei. Né? Eu assumo, né, o erro na condução da estratégia política, das tratativas, e o resultado foi aquele que todos nós conhecemos. Perdemos por pouco voto, mas perdemos. Eu já perdi. A minha primeira eleição que eu disputei de verdade, eu perdi por um voto. Sabe por que eu gosto de dizer, senador? O povo da esquerda gosta muito disso, de análise de conjuntura, porque perde. Quem ganha, comemora. Aí o dever de ofício, a gente pergunta, onde erraram? Mas faltou voto. Faltou voto. Não, faltou voto. Agora eu diria para ti o seguinte. Agora as estratégias que podem serem corrigidas, né? Assim, o meu caso ali foi só a questão das conversas, das alianças? Não foi. Não, isso foi um fator. É um conjunto. É um conjunto. Porque se você quer ver um negócio que na época eu percebi... Você está corrigindo para ser um candidato forte a governador, né? Eu tô me preparando. Você sabe que eu rodo. Mas chega lá. Chego lá. Eu estou me preparando. Porque senão você fica fazendo discurso aqui e acaba com o meu podcast. Eu estou trabalhando para estar preparado. Uma coisa eu vou te dizer já muito claramente. O Partido Liberal, o PL, o partido que eu presido no estado de Rondônia, tem a honra de presidir, terá candidatura própria a governador do estado de Rondônia. Isso é fato. Né? Pode ser o senador Marcos Rogério, ou pode ser um outro nome. Eu estou conversando com outros nomes. Quem são os outros nomes do seu partido aqui que poderia envergar essa candidatura? Não significa necessariamente... Envergar, não. E pode ser que não seja exatamente do PL, pode ser que seja de um outro partido, não há nenhum problema. Né? O PL hoje, o projeto nacional do PL, o projeto prioritário do PL nacional é a eleição de senadores. Eu achava que era recuperar os direitos políticos de Bolsonaro. Não. Isso aí é correção de injustiça. Aí é uma outra situação. Foi justo, foi... Eu acho assim... Olha, discordar do presidente Bolsonaro é natural, acho que pode ter discordância, muita gente discorda. Né? Hoje o Brasil vive uma situação de extremos, né? Você tem de um lado... Tu tá no extremo mesmo, né, da direita? Eu? Não, eu não sou, eu não tenho posições extremistas. Porque tanto a extrema esquerda eu defendo o presidente Bolsonaro. Eu defendo o presidente Bolsonaro. Eu acho que o presidente Bolsonaro fez bem ao Brasil, né? Acertou tudo? Não. Teve erros. E erros que poderiam ser evitados. Lula está acertando? Errando muito. Mas acertou alguma coisa? Como você disse que o presidente acertou, o presidente Bolsonaro, e errou, eu acho que o presidente Lula até agora... Do ponto de vista político mesmo, como senador, independente das questões ideológicas. Eu acho que, assim, o presidente Lula, quando ele volta ao poder, a expectativa que se tinha é de que ele voltasse com aquela habilidade que ele tinha lá atrás. De articulação política. Mesmo quem é de oposição, como eu sou de oposição,
tinha a expectativa de que ele tivesse um pouco mais de habilidade. O que a gente está observando na prática é que ele perdeu a mão. Ele desaprendeu? Foi Eu acho que ele desaprendeu, mas ele voltou mais ideológico. mágoa, você acha que foi mágoa da prisão? Ele disse na campanha que voltaria como um governo de pacificação, Sim. de união nacional, né, de unir forças e tal. Mas a prática do governo dele é oposta a isso, né? É um governo vingativo, é um governo rancoroso e é um governo mais alinhado a pautas ideológicas, coisa que ele não fez nos 2 governos dele lá atrás, ele hoje está fazendo. O núcleo ideológico está mais forte. Mas, senador, o PL de Bolsonaro também não tinha uma prática ideológica, por exemplo, sobre a questão de gênero, sobre a questão... Brigava até contra a cultura. Tem, e é natural. Todos os governos Eu acho que, isso. olha, governo de esquerda e governo de direita, esses 2 pontos sempre estarão... Isso é no mundo todo. No mundo todo. Então, Não é só o Brasil. Então, você não pode pautar o governo em cima desses temas. Você pega o Bolsonaro, a questão do aborto, ele tinha uma posição contra. A questão das drogas, ele era contra a liberação de drogas. Tu é contra o aborto? Sou contra. Eu defendo a vida desde a concepção. Ninguém... Naquele momento tu tinha 18, 19 anos, nenhuma namorada abortou, não. Não, e assim... Eu perguntei isso ao Lúcio Moschino. Eu defendo, assim, claro, a legislação, ela já cria as exceções. Aquelas exceções ali jurídicas você defende. Aquilo que está na lei como exceção jurídica, né, com justa causa médica... O estupro, enfim, né? O que está na lei, eu não sou defensor de mudar a lei em relação você é a advogado, isso. Né? Você mas eu não sou... hoje nós temos uma tese no Supremo Tribunal Federal, porque no Parlamento não passa, aí eles tentam pelo Supremo, de liberar o aborto até a 12ª semana de gestação. Ou seja, você tem uma criança com sexo definido hoje com 12 semanas. Você abortar... Você é contra, inclusive, na concepção? Eu sou. O aborto, fora das hipóteses legais, para mim não tem espaço para discutir. Nem no parlamento e muito menos no judiciário, que não é o foro próprio. O senador, falando em judiciário, vamos avançando para a gente entrar em Rondônia, porque o tempo voa, o papo, e você é bom de conversa, eu gosto muito, mas voa. Você é um dos críticos mais ácidos do Supremo Tribunal Federal. A Suprema Corte brasileira não representa aquilo que você acha, inspira. O que foi inspirado no iluminismo, o que vem, a história formada desse pacto social de Rousseau, você acha que a Suprema Corte nossa quebra esse pacto? Olha, ela é parcial, ela não é imparcial, o judiciário brasileiro hoje é aquilo mesmo, eu vejo... Olha, você citou o iluminismo, que é quem defendeu isso primeiro, John Locke, depois você tem ali a definição da tripartição de poderes de Montesquieu, mas o modelo que eles defenderam eu também defendo. O problema é que o modelo que eles defenderam não é o que a gente vê na prática hoje. Porque a separação de poderes, o sistema de freios e contrapesos de Madison, que não está funcionando. Não tem sistema de freios e contrapesos. Você tem hoje um desequilíbrio, a balança desequilibrou. Você tem um superpoder de um lado. Agora deixa eu corrigir uma afirmação aqui. Eu não sou crítico ao Supremo Tribunal Federal. Eu defendo o Supremo Tribunal Federal como instituição. Né? A composição do Supremo hoje que torna... Mas ele... era nesse sentido, você exato. Não, entendi. Mas eu estou fazendo por uma questão de consciência minha. De informação. O Supremo tem um papel fundamental. A composição que tem nele hoje, você tem muitos ali integrantes do Supremo que defende a visão do avanço, do empoderamento daquela casa, seja pela via do avanço pela via da mutação constitucional ou do próprio ativismo, ou seja, o presidente Barroso ele já defendia isso como professor e hoje acaba dando um pouco mais de vazão a isso na condição de julgador. Quando há omissão por parte do legislativo, ele entende que isso justifica a atuação do judiciário para além do caso concreto. Sim. E aí você tem o Instituto da Repercussão Geral, você tem as ADPFs, onde elas são, na verdade, instrumentos normativos. Você é o julgador assumindo o papel do legislador. Então, na questão das drogas, foi assim. Na questão do aborto,
segue a mesma direção. Na questão do modelo, da conceito de família, foi assim. Isso é um movimento que o mundo vem adotando. Agora, eu não posso aceitar o ativismo judicial como uma resposta à omissão do parlamento. Na questão do aborto, por exemplo, o parlamento não avança para legalizar o aborto nas hipóteses de vontade da mãe, ou seja, eu não quero ter essa criança, então eu tenho o direito, o corpo é meu, eu tenho o direito de abortar. A decisão do parlamento, ela é uma omissão ou é uma escolha política? O parlamento não legislar sobre isso. É uma omissão ou é uma escolha política? É óbvio que é uma escolha política. É uma escolha política baseado no sentimento que o representante tem da sociedade. A sociedade é conservadora. Então, se a sociedade não aceita isso como algo normal, aceitável e que deve avançar nessa direção, o parlamento não vai avançar. Mas então não cabe ao judiciário, num caso concreto. Mas pelo seu raciocínio, não, a gente vai continuar. Okay. Eu não estou lhe atrapalhando, não. É porque eu não posso... Pois não. Entrevistar um senador com a capacidade argumentativa igual a sua, eu tenho que... Né? Obrigado. Mas pelo seu raciocínio, as minorias então estão lascadas mesmo pelo esse Congresso, porque se você porque o parlamento é para ver a sociedade como um todo, nas suas contradições, enfim, e estabelecer legislações, a produção legislativa que atenda pelo menos a maioria, eu concordo, sim, mas também aquelas minorias. Mas, Robson, eu acho que o parlamento, mesmo sendo conservador, eu concordo que a sociedade é conservadora, eu concordo. O Brasil é conservador. E até pouco tempo atrás... Não confunde conservador com extremismo. Não tem nada a ver. Outra coisa. Até a chegada do Bolsonaro, ele acabou descortinando, né, ele conseguiu dar maior visão, maior clareza para esse conservadorismo. Porque antes as pessoas eram conservadoras, mas tinham medo de falar. Não se expunha. Bolsonaro vem, daquele jeito dele, expõe e aí... Mas esse jeito dele não trouxe também muita intolerância, muito um negócio que atrita, você não acha, não? Eu acho que o Bolsonaro foi uma... Como o Lula trouxe, do mesmo jeito que você fala, eu tô falando... Eu acho que é uma necessidade. Fazer esses dois pesos. Mas eu acho que foi, assim, a gente estava chegando a um ponto da imbecilidade no Brasil. Como assim? Robson, eu estava na Câmara dos Deputados, a gente vivia um ambiente do tal do politicamente correto, que sim, ninguém podia falar nada. Qualquer coisa que você falava, alguém, não, você está sendo intolerante, ou você está sendo preconceituoso, ou você está sendo aquilo. Até o humor no Brasil, os humoristas no Brasil, a música começou a sofrer censura aqui ou acolá, porque não, isso aqui é preconceito, isso aqui é racismo, isso aqui é não sei o quê, isso aqui é... Conversa é essa? Racismo estrutural. Isso. Então, começaram e aí é a tal da... Mas a gente tem que combater, né? A gente tem que combater o racismo. Não, eu acho que uma coisa é o racismo, de fato. Né, ele deve ser abominado, ele deve ser enfrentado. Isso aí é uma situação. Agora, o tal do politicamente correto, que especialmente no governo Dilma se acentuou muito e tentaram contaminar o Congresso, foi o que deu ao Bolsonaro o campo perfeito para crescer. Bolsonaro não cresceu defendendo ideias estruturantes para o Brasil. Até porque tem poucas ideias. Eu não concordo. Agora, o Bolsonaro tem uma diferença de outros governantes. O Bolsonaro, ele reconhece isso que você falou. Eu não sou o melhor. Eu não sou o melhor na área de economia, eu não sou o melhor na área de infraestrutura. Agora, eu tenho a capacidade de enxergar quem tem talento. Eu fui lá e busquei o Tarcísio e botei para ser ministro da infraestrutura. O posto Ipiranga. O Paulo Guedes, e coloquei para ser o ministro da economia. Então, ele mesmo tem isso. Agora, o que fez o Bolsonaro ser quem ele é? O embate ideológico. Sim. O Bolsonaro falou daquele negócio de presídio de Pedrinhas lá, quando ele foi falar do sistema prisional brasileiro, Maranhão, que é uma lástima, no Maranhão. Ele vai falar, não quer ir pra lá, porra, é só não roubar, não estuprar, não sei o quê. Aquilo viralizou. Quando ele enfrenta a Maria do Rosário, e aí ele sofreu, inclusive, um processo no Conselho de Ética, né? Eu tava lá. Claro que a fala dele não foi uma fala adequada, não. Eu já ia perguntar. Agora, a fala dele era uma resposta à própria Maria do Rosário, e quem estava dentro do parlamento sabia exatamente o que era. Porque ali havia uma provocação. Foi uma provocação mútua. E aí aconteceu. Só que esses enfrentamentos dele, esses recortes, sim, das falas dele,
foi que fez o Bolsonaro ser conhecido no Brasil inteiro. É verdade. E aí as pessoas passaram a olhar para ele e falaram, peraí, ele está falando o que eu penso. Ele está falando o que eu sinto. E aí esse lado mais conservador acabou encontrando no Bolsonaro alguém que verbalizava aquilo que a maioria sentia, mas não tinha coragem de dizer. Então eu acho que ele foi, né, aquele que conseguiu mexer com o sentimento das pessoas, com os valores das pessoas, né, e deu voz a isso. Teve exagero? Teve, mas muitos acertos. Esses mesmos sentimentos do Bolsonaro que o catapultou à presidência da República, são os sentimentos que você espera que o povo de Rondônia catapulte ao governo do Estado? Eu acho que, assim, Embora você seja mais... Eu não... Bom, primeiro que assim... mais talhado, eu sou... mais falante, mais educado. Eu sempre defendi o governo do presidente Bolsonaro, sim, mas eu, assim, os erros... Podem criticar você em tudo, menos na coerência de defender o Bolsonaro. Você sempre defendeu. Agora também tive, em muitas conversas com ele, tive conversas dizendo a ele o que eu penso. Presidente, eu não concordo com isso. Por exemplo, quando na pandemia, eu estava na CPI, eu fazia a defesa do governo dele. Nenhum outro governo no mundo conseguiu fazer o que o Bolsonaro fez no Brasil. O Brasil era um país com a saúde em frangalhos. Você não tinha um sistema de UTIs espalhado Brasil afora, de ventilação adequada para enfrentar a pandemia que nós enfrentamos. Ele foi ingrato contigo, porque tu defende ele pra caramba, mas na disputa de governador aqui, ele não te defendeu, não. Eu não vou chamar de... E diziam que ele não gostava muito de ti, não. Eu não vou chamar... Isso é o que diziam nos bastidores. Eu não vou chamar de... O que é que tem de verdade, o que tem de mito? Eu não vou chamar de ingratidão, né? Eu não vou chamar de... Não foi uma afirmação, foi uma pergunta. Eu não vou chamar de ingratidão. Agora, poderia ter se posicionado aqui? Poderia. Você se expôs pra caramba. Poderia, mas ele não foi desonesto comigo, porque... Ele avisou? Quando eu decidi ser candidato a governador, ele me expôs a situação. Falou, Marcos, lá em Rondônia, eu vou ficar numa situação com 2 candidatos, né, que eu gosto. Eu apoiei, né, o Marcos Rocha, eu apoiei o Marcos Rocha na primeira eleição dele. Agora eu chegar lá e simplesmente abandonar e mudar de palanque, isso não vai ser legal e tal, mas o que eu vou deixar vocês à vontade, vocês disputam lá, né? Você vencendo a eleição, eu vou te ajudar, se ele vencer, vou ajudar também. E eu vou ficar neutro. Presidente, está de bom tamanho para mim, está combinado, sem problema nenhum. Então ele não me prometeu em nenhum momento apoio aqui. Não, mas ele não ficou neutro, não. Aí no segundo turno, acabou, em razão do cenário que tinha, não dizendo que apoiava o Marcos Rocha, mas abrindo espaço para ele discursar na frente do Palácio do Planalto, enfim, as demonstrações foram no sentido de que apoiava ele. E isso teve um peso na eleição aqui, porque aí o eleitor e a equipe de marketing do Rocha, naquele momento, captou isso, porque eles me bateram de tudo que é jeito e não pegou. Teve um argumento deles que realmente mexeu com o sentimento do eleitor, e eu senti isso. Foi quando eles começaram a falar que eu era um bom senador e que eu precisava ficar em Brasília ao lado do Bolsonaro. Então, para o eleitor que votava no Bolsonaro, raiz, que ouviu isso, ele falou, peraí. Tudo bem, eu estou insatisfeito com o governador aqui em Rondônia, mas o Marcos Rogério não pode sair de Brasília. E isso pegou. Na reta final do segundo turno, isso teve um impacto muito forte. Mas é incongruente o que você fala, porque geralmente em qualquer estado as pessoas procuram logo resolver os problemas de casa e não... Pois é, mas Robson, isso é verdade, mas nessas últimas eleições e nessa eleição agora, eu acho que isso vai acentuar de novo, porque a gente está vivendo, a política ela é pendular e a gente está vivendo, continua vivendo, como foi na eleição passada, esse ambiente de muita disputa. E essa disputa está no campo ideológico, no campo de valores. É um espaço beligerante. E isso acaba criando um ambiente onde o foco fica mais na disputa nacional do que nas disputas locais. Então, nesse ano, a disputa para Senado Federal vai ganhar uma atenção muito diferente. Eu sei. Pode ter certeza disso. E a disputa de governo, ela tem a sua importância, mas ela acaba sendo meio que tragada, engolida. Ela fica secundária, Fica secundária. Então, a minha visão é que a discussão, caso venha a ser candidato a governador, a discussão de uma candidatura de governador, ela é bem diferente da discussão de uma candidatura a presidente da República. Aqui você vai discutir os problemas da saúde, aqui você vai discutir os problemas da segurança pública, aqui você vai discutir os problemas da logística, aqui você vai discutir os problemas
reais e locais. Né? É o dia a dia da população, é o sofrimento da população. Esse é o foco de uma campanha no Estado. Claro, isso significa que você não tenha a defesa de valores e de princípios como o norte? Não, tem também. Mas o debate aqui não é um debate carregado de fundo ideológico. Como governador, como é que tu resolveria o problema da saúde de Rondônia, que é um dos problemas mais crônicos? Todo mundo promete a eleição. Tu prometeste também, mas não se elegeu. O governador prometeu fazer um euro, só ficou na promessa, enfim. Como é que você está vendo isso aí? Vamos ficar agora só, deixa Bolsonaro lá, tá inelegível, mas tu tá elegível. E todo mundo sabe que tu é candidato a governador. Tu não quer dizer agora, para mim tá certo o calendário no próximo ano. Como é que você resolveria? Tu, hoje, povo de Rondônia, Marco Rogério é meu governador. E você tem chance, pelas pesquisas, hoje de ganhar o governo de Rondônia. Robson, quando eu olho para isso, eu fico assim, eu fico aborrecido, vamos rápido triste. Por causa do nosso tempo, porque porque eu tenho que explorar muita coisa. Eu lá atrás, e é triste dizer isso, né? Tudo que está acontecendo hoje na saúde de Rondônia, na segurança pública, as duas áreas que eu mais bati, foi justamente, eu já dizia lá atrás, né? Então a saúde de Rondônia hoje, ela não precisa de um candidato que seja bom de discurso, ele tem que ter proposta de solução efetiva. Um gestor. Né? Ela precisa de gestão. É colocar alguém à frente que entenda da saúde. Tu entende saúde? Não. Eu entendo a dor das pessoas, o sofrimento das pessoas. Eu consigo entrar num hospital, já fiz isso em Cacoal, já fiz isso aqui, né? Eu vou nos municípios, eu ando, converso com as pessoas, eu converso com os profissionais e eu consigo sentir a dor das pessoas. E isso me incomoda. Então, duas áreas para mim, claro, o Estado tem muitas áreas importantes, prioritárias, mas para mim duas áreas que seriam tratadas com absoluta prioridade. Saúde e segurança pública. Essas duas áreas, para mim, em Rondônia hoje, são as áreas que você tem que entrar, escolher a dedo quem vai tocar essa pauta e ter um trato direto com ele, sabe? O secretário de saúde, ele precisa despachar com o governador toda semana. O atual, tu acha que não despacha, não? Eu vou entrevistar o Eu não sei como é que, assim, bom, se o nível de conversa do governador for, com a equipe dele for parecido com o nível de conversa que ele tem com a bancada federal, todo mundo é inexistente. Critica isso, não existe. Não existe, ele não tem conversa com a bancada federal. Mas, Marcos, você falou que as duas áreas mais cruciais de Rondônia, é verdade, entre outras, saúde e segurança pública. Mas você tem no governo pelo menos uns 5 coronéis e próprio governador, um coronel, um especialista em tese. Ele dizia isso na campanha, né? Quando eu questionava ele sobre a questão da segurança pública, da violência, ele dizia que ele era coronel e que sabia como resolver o problema. E que estava trabalhando para resolver e que ia resolver. Hoje o crime organizado manda. Hoje o crime organizado tomou conta. O que aconteceu em janeiro aqui em Porto Velho? É muito lamentável. O povo ficou com medo. E aí você tem um coronel em fuga. Né? Porque tudo acontecendo aqui em Rondônia, e aonde ele estava? Na praia. Tudo bem, eu não vou tirar, assim, claro que o governador tem o seu momento, ele pode tirar férias também. Direito, agora, se eu sou governador e acontece isso no estado, eu estando como ele estava, retornaria. Eu faria, de onde estava lá, eu faria uma gravação dizendo, olha, está acontecendo, eu já estou tomando providências tais, abortaria o programa de férias e imediatamente viria para cá para liderar a minha polícia. Eu não deixaria, né, a minha polícia refém do cenário que se estabeleceu aqui. Estaria do lado. E sobretudo sendo militar. Agora, o problema da polícia aqui não é um problema apenas, repito, assim, de ser coronel ou não ser coronel. É um problema estrutural. Nós temos hoje um efetivo na Polícia Militar em torno de 5.000 homens, né? O último concurso que se teve para a Polícia Militar do Estado de Rondônia foi no governo Confúcio. A última contratação que teve de 400, se eu não me engano, 400 policiais militares, já se vão 8 anos. Foi em 2019. Ou seja, você não tem hoje soldado na Polícia Militar. Sabe o que é isso? Não tem soldado, porque 5 anos não tem soldado. E tem muita gente desvio de função, você acha? A última informação que eu apurei é que tinha algo em torno de 500 policiais em desvio de função. Né? Eu conversava recentemente com o delegado Camargo, ele pede informação o tempo todo, ofício para lá, ofício para cá, e ele falou, oficialmente o governo diz que tem 418, 400 e poucos policiais, mas sem estar trabalhando na polícia. Em desvio de função, atendendo outras finalidades. E pior, em desvio de função, mas como eles vão
para órgãos que são órgãos de casas militares, a casa militar do governo ou casas militares em outros lugares, então não é computado como desvio de função. É como se ele tivesse na atividade fim dele, né? Então compõe. E aí qual é o efeito colateral disso? Você tem uma defasagem no quadro de policiais militares, você não tem reposição de quadros, você tem outros policiais que estão para aposentar, e quando você tem uma situação como teve aquela aqui em Porto Velho, e os problemas do dia a dia, o que o comando faz? Ele busca no interior. Então, hoje você tem desfalco interior, traz para cá, aí você tira o policial de perto da família dele, de perto da sua base, e fica aqui. E não resolve o problema. Então, enfrentar o problema da segurança pública, né, é ter a responsabilidade de recompor os quadros da Polícia Militar, de contratar mais gente. Nós temos uma defasagem. Se você for olhar o ideal aqui, teria que dobrar o efetivo. É claro que o ideal está longe daquilo que é possível. Mas, pô, você passar 6 anos, 8 anos, sem fazer um concurso para contratar, estou falando da Polícia Militar. Se eu falar da Polícia Civil, você vai ter uma situação semelhante, não chega a 2.000 policiais. Também defasado. Então, o problema é mais sério, é mais profundo, né? Senador, nosso tempo, lamentavelmente, está acabando. Eu vou ter mais 3 minutos, eu não posso deixar de perguntar sobre a BR-64. Então, eu pediria só que você fosse generoso comigo, embora o senhor traz argumentos. Enfim, é enriquecedor discutir esse sistema. Estou vendo que o senhor está preparado. E a BR-64? Por que você ficou contra o modelo? Eu não sou contra a concessão. E qual é a melhor saída? Eu acho que esse é o caminho, assim, é um caminho inevitável, né? Aliás, esse modelo começou sendo discutido lá no governo do presidente Bolsonaro, né? Com o ministro Tarcísio. Eu sou contra, na verdade, né, os termos do contrato que está sendo feito. Pouca obra e um dos pedágios mais caros do Brasil. Robson, nós vamos ter pouco mais de 100 quilômetros de duplicação, nós vamos ter menos de 200 quilômetros de terceiras faixas, né? E um pedágio caro. Caro para o carro de passeio e muito caro para quem usa BR profissionalmente, para as carretas que transportam o calcário, que transportam o soja, que transportam os cereais que chegam nas lojas. Então, eu não sou contra a concessão. Eu sou contra esse modelo que colocou um pedágio muito caro para Rondônia e com pouco volume de obras. Não foi esse o modelo que nós começamos a discutir lá na época do presidente Bolsonaro com o ministro Tarcísio. Então houve modificação. É porque a composição, as pessoas não levam em consideração. Mas por que você não discutiu essa questão do preço lá atrás? A última discussão que você tem num processo como esse é a composição de custo. Porque o metro cúbico, o quilômetro de asfalto que você fazia lá em 2019, sim. Obviamente que você não faz agora, né? É só você pegar, o preço do ovo lá atrás estava um, agora está outro. O preço do café lá atrás era um, agora está outro. O asfalto também. Então, o pedágio, a lógica da cobrança do pedágio segue a lógica do custo do investimento. Então, eles colocaram pouco investimento, pouca obra estruturante e um pedágio muito caro. E olha, é um pedágio para 30 anos. São 7 praças de pedágios, 30 anos de concessão. Isso é um castigo para o povo de Rondônia. 113 quilômetros de duplicação não resolve o nosso problema. Senador, para concluir, mas o senhor virando governador, o senhor vai questionar isso aí, né? Não, eu já estou questionando agora. Como senador e como presidente da Comissão de Infraestrutura, estou questionando. Agora você vê que eu em todo momento quero que você diga para mim, eu vou te dizer o seguinte, se for governador, esse pessoal que está pegando a concessão vai ter problema comigo. Não porque eu vou lá botar máquina para quebrar o pedágio, isso não. É tudo dentro da legalidade. Mas eu vou construir uma rodovia paralela no estado de Rondônia, aquilo que o Ivo Cassol começou lá atrás, que foi a rodovia do Boi, e que uma pena que o estado não avançou. Sai lá de Cerejeira. Sai lá do Cone Sul, lá do Cone Sul, região do Cabixi ali vem. Rondônia precisa ter uma alternativa. O Mato Grosso fez isso, melhorou a logística, melhorou o escoamento da produção. Robson, Rondônia hoje tem um orçamento de 17,2 bi. Se nós tivéssemos uma infraestrutura melhor para melhorar a nossa logística, o escoamento da nossa produção, esse orçamento já teria passado de 20, 22 milhões. Bilhões. Então, assim, Rondônia pode muito mais, mas está presa na burocracia, na falta de visão de quem governa e na falta
de ações estruturantes que projetem o Estado para frente. E acho, eu não estou defendendo isso por causa do pedágio agora. Eu já falava disso desde a eleição passada. Rondônia precisa. Quer fazer financiamento para fazer a obrinha aqui ou acolá ou para custear a máquina pública? Quer fazer um financiamento que justifique? Faça um investimento para construir infraestrutura. Aí você tem retorno. Eu continuarei aqui mais 2 horas nesse papo com o senador, provavelmente candidato a governador. Eu já percebi qual vai ser o slogan da campanha: Rondônia pode muito mais. Já percebi, que eu sou da área, eu percebo antes. Eu quero agradecer, senador Marco Rogério. Quase que eu digo Marco Rocha, ó. Marco eu acho Rogério. Que o inverso também deve acontecer. Pode acontecer, né? Eu quero agradecer, quero dizer ao senhor que durante esse ano e no próximo ano, que vem as eleições, todo jeito você vai candidato a uma coisa ou outra, porque é o seu mandato de senador que se acaba agora, Verdade. em 26. Nós vamos conversar muito mais, teremos outras oportunidades. E já que o slogan dele vai ser Rondônia pode mais, e o podcast Resenha Política quer muito mais também, quer entrevistar de novo, quer perguntar o que é que o senador e os outros prováveis candidatos a governador, a senado, vão trazer de concreto para a Rondônia. Eu agradeço e Obrigado. Seja bem-vindo na próxima oportunidade para tentar espremer mais. Muito obrigado. Estou à disposição, feliz de estar aqui contigo e parabéns pelo sucesso do podcast. Obrigado.